Graças ao Alabado. Senhor por mais uma noite em que podemos estar juntos na presença do Senhor. Gracias al Señor por más una noche que nosotros podemos estar juntos alabando a Él. É um grande privilégio, irmãos, não temos dúvida disso. Es un gran privilegio, hermanos. Nosotros no dudemos de esto. Ainda com toda a limitação que nos foi imposta devido a essa pandemia, Aunque tengamos muchas limitaciones que nos fueron impuestas por la pandemia, o Senhor nos abriu essa porta. el Señor nos ha dado y abierto esta puerta. Uma maravilhosa porta de comunhão, onde podemos nos saudar, nos ver mutuamente. Es una maravillosa puerta de comunión a donde nosotros podemos nos saludar y nos mirarmos mutuamente. Claro, amados, que não é uma porta perfeita, Por supuesto, no es una puerta perfecta, porém é o que temos para o momento. pero es lo que tenemos en este momento. Então nós somos gratos, sempre gratos ao nosso Senhor. Entonces, nosotros siempre somos gratos a Él, a nuestro Señor. Nós vamos orar, irmãos, mais uma vez. Y nosotros vamos a orar más una vez. Vamos nos encomendar a Ele. Y vamos nos entregar a Él. Vamos lembrar Ele, ainda que Ele nunca se esquece. Y vamos a recordar a Él, aunque Él nunca nos olvida, Que Ele mesmo disse: que Él mismo dijo, Eu edificarei a minha igreja, yo edificaré mi iglesia, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, Padre del cielo, en el nombre del Señor Jesús, como estamos alegres em estar em Tua presença nessa noite. estamos alegres en estar en tu presencia en esta noche. Nós queremos nos encomendar a Ti e à palavra da Tua graça. Nosotros nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. Nós sabemos que sem Ti nós nada podemos fazer. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Contudo, tudo podemos naquele que nos fortalece. pero todo lo podemos en aquel que nos fortalece. Então, a nossa confiança nessa noite, Senhor, Entonces, nuestra confianza en esta noche e também os nossos olhos, y también nuestros ojos, ainda as nossas expectativas, aún nuestras expectativas, todos estão postos em Ti. toda nuestra mirada está en ti. Nós Te agradecemos, Senhor. Nosotros te damos las gracias, Señor, Nós pedimos que o Senhor nos cubra nessa hora, y le pedimos que nos cubra en esta hora por todo esse sistema no qual nós estamos interligados. por todo este aparato a donde nosotros estamos nos comunicando. Nós pedimos a Tua proteção e a Tua ajuda. Nosotros le pedimos tu protección y tu ayuda. Nós repreendemos e atamos toda a ação do inimigo nessa hora. Nosotros reprendemos y encadenamos toda acción del enemigo en esta hora. E que Teu Espírito e a Tua palavra tenham livre curso entre nós. Espíritu y tu palabra tenga libre curso entre nosotros. Nós oramos agradecidos. Oramos agradecidos. Em nome daquele que vive para sempre. En el nombre de aquel que vive para siempre, Nosso Senhor Jesus Cristo. nuestro Señor Jesucristo. Amém. Amén. Queridos amados irmãos e irmãs, Muy queridos y amados hermanos y hermanas, então, mais uma vez, tomando a palavra do Senhor em temor e aos seus pés, entonces, más una vez, tomando la palabra del Señor en temblor y a sus pies, nós queremos dar continuidade ao processo que começamos ontem com a ajuda do Senhor. nosotros queremos avanzar en el proceso que empezamos ayer con la ayuda del Señor.
Nós buscaremos ser, com a ajuda do Senhor, Vamos a buscar con la ayuda del Señor sermos extremamente práticos a sermos muy prácticos com aquilo que desejamos falar do nosso encargo. en aquello que deseamos hablar con nuestro encargo. Só que esse prático Es decir, que esta practicidad não é apenas uma praticidade humana. no es solo una practicidad humana, Não é exatamente isso que nós buscamos. no es exactamente lo que deseamos. O nível de praticidade que queremos ver na igreja El nivel de practicidad que queremos mirar en la iglesia é aquela que vem dos céus es aquella que viene de los cielos e que pode governar a terra. y que puede gobernar a la tierra. Então, por mais simples que seja a palavra do Senhor, Entonces, por más simple que sea la palabra del Señor, nós temos que entender que também ela é muito complexa. nosotros tenemos que entender que es muy compleja. Então, o nosso desejo nessa noite Entonces, nuestro deseo en esta noche é que, ainda que entremos em aspectos mais complexos, es que, aunque adentremos en aspectos más complejos, o Senhor de alguma forma possa nos ajudar, el Señor de alguna manera pueda nos ayudar que essa complexidade desça dos céus para que esa complejidad descienda de los cielos invada a vida das nossas almas, y llene la vida de nuestras almas, a fim de que o seu reino, de manera que su reino a sua representação legal, y su representación legal possa ser vista por aqui. pueda ser mirada por nosotros aquí. É exatamente isso que entendemos como praticidade. Y es exactamente esto que nosotros tenemos como practicidad. Então, nós vamos novamente a Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Entonces nosotros volvemos a Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10. Eu vou pedir ao meu irmão Osiris que nos acompanhe, por favor. Vamos a leer Efesios 1, 9 y 10. Amém. Descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amém. Estivemos vendo ontem, amados, Anoche estuvimos mirando, amados, que temos um Deus. que nosotros tenemos un Dios, E não somente temos um Deus. y no solamente tenemos un Dios, Começamos a descobrir que esse Deus tem vontade. empezamos a descubrir que ese Dios tiene voluntad. E o mistério de sua vontade Y el misterio de su voluntad é trazer todas as coisas dos céus e da terra es traer todas las cosas de los cielos y de la tierra a governabilidade a la gobernabilidad, e encabeçamento do seu Cristo. pensamiento de Jesucristo. E aquilo que se perdeu Y aquello que se ha perdido pela rebelião de uma segunda vontade introduzida, por la rebelión de una segunda voluntad introducida, isso se perdeu. esto se ha perdido. Deus em Cristo Dios en Cristo não restaurou a velha criação, no ha restaurado la vieja creación, mas através da obediência de um homem, pero por intermedio de la obediencia de un hombre, a sua soberana vontade, su soberana voluntad estabeleceu nele mesmo, ha establecido en él mismo, então, uma nova criação. entonces una nueva creación. Então, meus irmãos e irmãs, Entonces, mis hermanos y mis hermanas, por Deus ter agora um homem obediente e em glória,
Porque Dios tiene ahora un hombre obediente en la gloria. Ele mesmo aplica por seu Espírito Él mismo hace por su espíritu a vida de obediência desse homem, la vida de obediencia de este hombre, levando os seus llevando los suyos à identificação com essa vida, a la identificación con esta vida, até que por fim hasta que por fin sua soberana vontade su soberana voluntad siga sendo apenas uma, sea solo una, porém agora pero ahora, junto à nova criação. junto a la nueva creación. Então nós falávamos ontem, amados irmãos, Entonces, anoche hablábamos nosotros, amados hermanos, que o nível mais alto da espiritualidade cristã el nivel más alto de la espiritualidad cristiana acontece de fato acontece de hecho quando nós temos a união das vontades. cuando nosotros tenemos la unión de las voluntades. Então, espiritualidade, Entonces, la espiritualidad ou sinônimo de espiritualidade, o sinónimo de la espiritualidad não é apenas quando nós saímos da terra na segunda vinda do nosso Senhor. no es solo cuando nosotros salimos de la tierra en la venida de nuestro Señor. Não, não é isso. No es esto. A verdadeira espiritualidade La verdadera espiritualidad é quando nós somos completamente pasa cuando nosotros seamos completamente absorvidos pela vontade divina. por la voluntad divina. Então Deus diz para nós: Entonces Dios dice para nosotros, eu quero isso, servo. yo quiero esto, siervo. E o servo responde: Y el siervo contesta, isso é o que eu também quero, meu Senhor. esto es lo que también yo quiero, mi Señor. Isso é muito importante, irmãos. Y eso, hermanos, es muy importante. Observamos então, amados, Entonces, hermanos, observamos que o operar do nosso Deus que la operación de nuestro Dios junto à nova criação em Cristo, junto a la nueva creación en Cristo, a fim de realizar o seu propósito, a fin de que pueda realizar su propósito, parece ser feito em 3 etapas. normalmente es hecho en 3 etapas. Isso é o que também estivemos observando ontem. Esto también, por supuesto, es lo que observamos ayer. E por que isso é importante no nosso compartilhar? Porque eso es importante en nuestro compartir. Porque nós, como povo de Deus, Porque nosotros, como pueblo de Dios, precisamos compreender o tempo necesitamos comprender el tiempo e as estações nas quais estamos. y las estaciones en las cuales nos ubicamos. Se você, por exemplo, Entonces, si usted, por ejemplo, quisesse estar na época de Davi, quisiera estar en la época de David, lutando as batalhas do Senhor, luchando las batallas del Señor, com lanças, espadas e varapaus, con lanzas, espadas y lo demás, sim, esse não seria um tempo apropriado para você. esto, por supuesto, no sería un tiempo adecuado para usted. Então, hoje nós vivemos uma dificuldade. Entonces, hoy nosotros vivimos una dificultad. Às vezes as nossas roupas, A veces nuestras ropas elas são muito grandes, son muy grandes, ao passo que a nossa realidade espiritual ainda é pequena. y por otro lado, nuestra realidad espiritual es pequeña. Isso às vezes se dá
Esto a veces ocurre porque talvez falte entre nós porque tal vez haga falta entre nosotros aqueles como os filhos de Sacar. aquellos como los hijos de Isaacar. Vocês lembram dos filhos de Sacar? ¿Usted se acuerda de los hijos de Isaacar? Eles eram destros na ciência dos tempos. Ellos eran diestros en la ciencia de los tiempos. Eles sabiam exatamente qual era o tempo Ellos sabían exactamente cuál era el tiempo e as estações y las estaciones para que Israel se envolvesse em batalhas. para que Israel se involucrase en las batallas. Hoje também nós precisamos desse espírito para que possamos discernir Hoy también nosotros necesitamos de ese espíritu para que podamos discernir o tempo em que nós estamos vivendo. el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Então, nós estivemos falando desse tempo Entonces nosotros estuvimos hablando de estos tiempos, três etapas. de 3 etapas. Existem três etapas que a obra de Deus se desenrola entre nós. Existen 3 etapas de desarrollo de la obra de Dios entre nosotros. Nós entendemos isso. Cuando nosotros entendemos esto, Entendemos o lugar onde estamos. entendemos a dónde estamos ubicados. Entendemos por onde, quem nos colocou onde estamos. Y también, por supuesto, entendemos quién nos ha colocado a donde estamos E por que estamos? y por qué estamos. Provavelmente, amados, Probablemente, amados, poderemos cooperar melhor com o nosso Deus naquilo que Ele está fazendo. podremos cooperar mejor con nuestro Dios en aquello que Él está haciendo. Então, vamos voltar nesse ponto, irmãos. Entonces, volvemos al punto, hermanos. Observamos, então, Hemos mirado entonces o operar do nosso Deus que la operación de nuestro Dios junto à nova criação, junto a la nueva creación, a fim de que Ele possa realizar o seu propósito. para que Él pueda realizar su propósito. Parece que, de fato, existem três etapas, Parece que, de hecho, existen 3 etapas, onde a primeira e a última etapa a donde la primera y la última etapa descansa sempre no resultado da ação divina. está basada siempre en el resultado de la acción divina. Guarde isso, irmão, no seu coração. Guarde esto, hermano, en su corazón, A etapa intermediária, a qual nós iremos introduzir, porque la etapa intermedia a la cual vamos a introducir, você vai ver que é justamente essa a qual estamos, usted mirará que justamente es esta en la cual nosotros estamos e que, na verdade, é um grande campo de batalha, y que en verdad es un gran campo de batalla, onde todas as batalhas, a donde todas las batallas desafios desse campo, y retos de ese campo terão que ser vencidos pela fé. han de ser vencidos por la fe. Então, vamos de novo prestar atenção nesse ponto, irmãos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros nos fijemos en ese punto, hermanos. A primeira e a última etapa La primera y la última etapa descansa sempre no resultado da ação divina. está siempre basada en el resultado de la acción divina. Porém, a etapa intermediária Pero la etapa intermedia conta com o entendimento cuenta con el entendimiento e a ação responsável do homem. y la acción responsable del hombre. Então, nós estivemos vendo ontem, Entonces, ayer nosotros estuvimos mirando no assunto de espírito, alma e corpo, en el tema de espíritu, alma y cuerpo. quando nos unimos ao Senhor, somos um espírito com Ele. Entonces, cuando nosotros nos unimos al Señor, somos un espíritu con Él.
Se estivermos nessa terra quando o nosso Senhor aqui colocar os pés na sua vinda, Si estuviéramos aquí en la tierra cuando el Señor pusiera sus pies aquí en la tierra, os en esta, os mortos ressuscitam primeiro los muertos resucitan primero e nós, os vivos, y nosotros los vivos somos juntamente arrebatados aos ares. seremos juntamente con Él arrebatados en los aires. Então temos duas etapas claramente onde não participamos efetivamente. Entonces nosotros tenemos claramente dos etapas que nosotros no participamos. Claro, irmãos, para que chegássemos à salvação em Cristo, Sin embargo, hermanos, para que llegásemos a la salvación en Cristo, nós precisamos dizer sim, precisamos falar sim ao nosso Senhor. nosotros necesitamos decir sí a nuestro Señor. Mas isso foi tudo Necesitamos decir sí ao nosso Senhor. a nuestro Señor. Mas isso é tudo que fizemos. Pero esto es todo lo que hicimos. Mas tudo o que está de verdade relacionado à nossa salvação Pero todo lo que está en verdad relacionado a nuestra salvación diz respeito à pura obra que Deus fez em Cristo. hace parte de la obra que Dios ha hecho en Cristo. Nós não acrescentamos absolutamente nada a isso. Nosotros no añadimos exactamente nada en esto. Se você e eu ajudamos a Deus em alguma coisa para sermos salvos, Si usted y yo ayudamos al Señor en algo para sermos salvos, então o nosso fundamento está trincado. entonces nuestro fundamento está roto. Isso é um grande problema. Y eso, por supuesto, es un gran problema. Mas graças ao Senhor, Pero gracias al Señor, nós sabemos que estamos de pé, nosotros sabemos que estamos en pie. assim como as tábuas do tabernáculo estavam aparelhadas, Así como las paredes del tabernáculo estaban aparejadas sobre bases de prata, sobre bases de plata, assim também nós así también nosotros estamos de pé estamos en pie pela salvação que Deus nos deu em Cristo. por la salvación que nos ha dado Dios en Cristo. Mas num último momento, Pero en el último momento, para que essa salvação seja plena, para que la salvación sea plena, a nossa vida biológica também precisa ser transformada. nuestra vida biológica también necesita ser transformada. Então era isso que dizíamos aos meus irmãos. Entonces era esto que decíamos a nuestros hermanos. A ação divina no início e no final do processo. La acción divina en el inicio, en el fin del proceso. Agora você pode estar se perguntando, Y ahora usted puede preguntarse, bom, o nosso irmão agora vai dizer que a etapa intermediária somos nós sozinhos. ahora nuestro hermano va a decir que esta etapa intermedia somos nosotros solos. Não, irmão, mas eu não vou cometer esse erro. Pero no, hermanos, no, yo no voy a cometer ese error. Fique tranquilo. Quédese tranquilo. O que ocorre é que na obra de Deus, Lo que pasa es que en la obra de Dios, o Deus soberano, el Dios soberano, ele decidiu soberanamente Él decidió soberanamente fazer junto com o homem essa obra. hacer junto con el hombre esta obra. Ele poderia fazer sozinho, Él podría hacer solo, mas não decidiu que as coisas fossem assim. pero no ha decidido que las cosas fueran así. O que ele decidiu então? ¿Y qué Él ha decidido entonces? Ele decidiu que sem ele nós nada poderíamos fazer. Él ha decidido que sin Él nada podemos hacer. E qual é o outro contraponto dessa verdade? ¿Y cuál es el otro extremo de esta verdad? É que nele Es que en Él
tudo podemos naquele que nos fortalece. Todo podemos en aquel que nos fortalece. Então, seguimos aqui nessa meditação, amados. Entonces nosotros vamos adelante en esta meditación, amados, Porque é muito importante entendermos esse aspecto intermediário. porque es muy importante que nosotros entendamos este aspecto intermedio, Porque é exatamente nesse campo de batalha porque es exactamente en este campo de batalla é que existe edificação, es que existe edificación, mas também destruição. pero también destrucción. Existem vitórias, Existen victorias, mas também existem derrotas. pero también hay derrotas. Por isso mesmo, Por esto mismo, o nosso Senhor nos deixou muitas histórias nuestro Señor nos ha dejado muchas historias para que nós não copiássemos elas, para que nosotros no siguiéramos en ellas, porque são muitas histórias negativas. porque son, por supuesto, historias negativas. E nesse processo intermediário em que estamos, Y en ese proceso intermedio que estamos, é exatamente o campo onde elas acontecem. es exactamente en el campo a donde ellas pasan. Então, amados, ora essa ação divina em 3 etapas, Entonces, amados, esta acción divina en 3 etapas, ora acontece particularmente, en un momento ella ocurre particularmente, mas às vezes acontecem também coletivamente. pero a veces también ocurre colectivamente. O espírito, o assunto de espírito, alma e corpo é um assunto individual. El tema de espíritu, alma y cuerpo es un tema individual, Com cada um em particular. con uno en particular, Porém, também pode ser coletivo. pero también puede llegar a ser colectivo. E o Senhor trabalha, amados, das duas formas. Y el Señor trabaja de 2 maneras. Nós não ficaremos intactos dentro desse processo. Nosotros no quedaremos sin hacer nada en este proceso. Às vezes esse processo do forno A veces ese proceso del horno está se dando coletivamente. ocurre de manera amplia con todos, Mas você e eu podemos pensar, pero usted y yo podemos pensar, eu vou deixar esse forno por um momento. Aqui as coisas estão muito confusas. no sé, yo creo que voy a dejar ese horno por el momento, pero que está muy difícil de entender. E saímos do aspecto coletivo Y salimos del aspecto colectivo e queremos de alguma forma nos esconder nos aspectos individuais ou individualista. y pensamos de alguna manera nos esconder en los aspectos individuales. Mas quem pode se esconder do Senhor? Pero ¿quién puede esconderse del Señor? Daquele que tem olhos como chamas de fogo. De aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Então, não é interessante, irmãos, nesse momento, Entonces, hermanos, no es prudente en este momento sairmos dos processos nos quais o próprio Espírito Santo nos incluiu. salimos del proceso o de los procesos en el cual el propio Espíritu nos ha incluido. Então, se nós estamos, amém, se nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor individualmente, Nosotros hemos sido trabajados por el Señor individualmente. confiemos nele, Hemos de confiar en Él, porque ele porque Él sabe bem o que precisa ser feito em nós. sabe bien todo que necesita ser hecho en nosotros. Se o processo de trabalho está sendo feito coletivamente, Si el proceso de trabajos
de trabajo está siendo hecho colectivamente, então, irmãos, também devemos nos manter aí. entonces, hermanos, también debemos nos quedar ahí. Não devemos sair daí. No debemos salir de ahí. Lembre-se sempre, Acuérdese siempre, a igreja é um lugar de provação. la iglesia es un lugar de provación, A igreja é um lugar de aperfeiçoamento. es un lugar de perfeccionamiento. A igreja é esse aspecto coletivo da obra do Senhor La iglesia es ese aspecto colectivo de la obra del Señor, que Ele mesmo cuida e alimenta. que Él mismo cuida y alimenta. Ele mesmo é o pastor das ovelhas. Él mismo es el pastor de las ovejas. Não existe nada errado no processo, irmãos. No hay nada con error en el proceso. Nós é quem estamos errados. Nosotros es que estamos errados. O pecado nos deformou. El pecado nos ha deformado. Então agora tudo para nós está errado. Entonces ahora todo para nosotros está errado. Diante dos nossos olhos as coisas estão erradas. Delante de nuestros ojos las cosas están erradas. Só não conseguimos ver o erro que nós mesmos somos. Solo nosotros no alcanzamos mirar el error que nosotros mismos somos. Então temos dificuldade de receber a maravilhosa obra que Deus fez em Cristo por nós. Entonces nosotros tenemos la dificultad de recibir la maravillosa obra que el Señor ha hecho por nosotros. Então vamos continuar um pouco com esse aspecto coletivo. Entonces vamos a continuar un poco con este aspecto colectivo, Até que por fim possamos entrar numa experiência coletiva. hasta que por fin podamos acceder a una experiencia colectiva E seguir com fé y seguir con fe naquilo que o Senhor nos ha proposto. en aquello que el Señor nos propuso. Então nós temos os processos intermediários individuais Entonces nosotros tenemos los procesos individuales e também temos os processos coletivos. y también los procesos colectivos. E eles parecem sempre se apresentarem em 3 etapas. Y ellos siempre se presentan en 3 etapas. Um exemplo disso é quando Deus introduziu a sua casa. Un ejemplo de esto es cuando Dios ha introducido su casa. Pelo fato dele querer sua casa, Por el hecho de él quiere su casa, ele faz isso, él hace esto, introduzindo o seu filho. introduciendo su hijo. Efésios capítulo 3, versículo 11, eu vou citar. Efesios 3, capítulo 11. Efésios 3, versículo 11. Efesios 3, versículo 11. Temos o mistério de Cristo. Tenemos el misterio de Cristo. E isso, o mistério de Cristo é algo que ocorre desde a eternidade. Y eso, el misterio de Cristo es algo que ocurre desde la eternidad. Porque não é algo que Deus inventou no tempo. Porque no es algo que Dios ha creado en el tiempo. O tempo é para o desenvolvimento do propósito. El tiempo sirve para el desarrollo del propósito. Mas o propósito mesmo acompanha o próprio Deus. Pero el propósito sigue el propio Dios. Então, se Deus é eterno, Entonces, si Dios es eterno, então o seu propósito também o é. entonces su propósito también lo es. Então, quando nós lemos sobre o mistério de Cristo, Entonces, cuando nosotros leemos acerca del misterio de Cristo, que é Cristo formado no corpo de Cristo, que es Cristo formado en su cuerpo, a primeira menção disso la primera mención de esto no nosso coração en nuestros corazones e também na nossa mente y también en nuestra mente precisa estar ligado à eternidade. necesita estar
ligado a la eternidad. Por isso que Paulo em Efésios 3:11 diz: Y es por esto que Pablo en Efesios 3:11 dice, ele vem falando sobre o mistério de Cristo. él viene hablando sobre el misterio de Cristo. No versículo 10 ele diz: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. En el versículo 10, él dice que ahora por la iglesia, para que la multiforme sabiduría de Dios seja vista sea ahora notificada aos principados e potestades nos céus. a los principados y potestades en los cielos. Então nós olhamos para isso e achamos que isso começa agora. Nós miramos para esto y hallamos que esto empieza ahora. Mas isso não começa agora. Pero esto no empieza ahora. Então o versículo 11 vai nos dizer: Entonces, el versículo 11 va a decir: segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús. Então, meus irmãos percebem que o mistério de Cristo, entonces, mis hermanos perciben que el misterio de Cristo está dentro de Cristo. Está adentro de Cristo. Assim como Cristo, ainda na condição de verbo eterno, aún la condición de verbo eterno, antes da sua encarnação, antes de su encarnación, está dentro de Deus. Está dentro de Dios. Então é uma relação fechada entre essas duas pessoas. Entonces es una relación cerrada entre estas dos personas. E o espírito de amor eterno, y el espíritu de amor eterno, é a pessoa intermediária que faz essa ligação eterna. Es la persona intermedia que hace esta ligación eterna. Então o propósito de Deus, entonces el propósito de Dios, de dar uma noiva ao seu filho, de conceder una esposa a su hijo, é um propósito eterno. Es un propósito eterno. Nós vamos seguir nessa meditação, irmãos. Nosotros vamos a seguir en esa meditación. Então nós podemos dizer que a carta aos Efésios é uma carta da eternidade. Entonces nosotros podemos decir que la carta a los Efesios es una carta de la eternidad. Claro, Gênesis é a carta do princípio. Por supuesto, Génesis es la carta del principio. Mas é o princípio no tempo. Pero es el principio en el tiempo. Mas e Efésios? Pero Efesios. Efésios é o princípio na eternidade. Efesios es el principio en la eternidad. É onde o coração de Deus está. Es a donde está el corazón de Dios. Para que possamos compreender o que Ele deseja. Para que podamos compreender porque Él desea. Ele precisa criar e entrar no tempo. Él necesita crear y adentrar, acceder en el tiempo. E aí aparecem as sementes do Gênesis. Y ahí tenemos el ambiente del Génesis. Então, a primeira menção de casa. Entonces, la primera mención de la casa. Porque o princípio do mistério de Cristo. Porque el principio del misterio de Cristo. Que também é comparado a um corpo. Que también es comparado a un cuerpo. Onde Cristo é a cabeça. Donde Cristo es la cabeza. E que existem muitos membros. Y existen muchos miembros. A essa cabeça ligada. Que están ligados a esta cabeza. Em Colossenses capítulo 2, aí versículo 9. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Diz que nele, em Cristo. Diz que nele, em Cristo. Habita corporalmente. Toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Então, onde está o Pai, está o Filho. Porque aonde está o Padre, está o Hijo. E o Espírito é a ligação de amor eterno. O Espírito é a ligação de amor eterno. Então, nós vamos observando. Então, nós podemos mirar. Que se Deus quer uma casa aqui entre os homens.
es que si Dios quiere una casa aquí entre los hombres, Ele terá que enviar a sua própria casa. Él tendrá que enviar su propia casa. Porque se ele for dar as medidas da casa que ele precisa habitar, Porque si Él diere la medida de la casa que quiere habitar, nós não conseguiremos fazer essa casa para ele. nosotros no alcanzamos a hacer la casa para Él. Porque ele mesmo diz, o céu é o meu trono. Porque Él mismo dice, el cielo es mi trono, E a terra é o estrado dos meus pés. la tierra es el estrado de mis pies. Qual será a casa que vocês podem me edificar? Y entonces, ¿cuál será la casa que ustedes pueden hacer para mí? Mas entrando às páginas do Antigo Testamento, Pero adentrando a las páginas del Antiguo Testamento, chegamos ao capítulo 28 de Gênesis e encontramos a experiência de Jacó. nosotros llegamos al capítulo 28 de Génesis y encontramos la experiencia de Jacob. Onde as escadas de sua revelação, em uma forma de sonho, Adonde las escaleras de su revelación en forma de sueño, os anjos de Deus sobem e descem. los ángeles de Dios suben y descienden. Então Jacó parece entender essa visão. Entonces Jacob parece entender la visión. Ele diz que esse lugar onde os anjos sobem e descem Y ha dicho que ese lugar a donde los ángeles suben y descienden não é outro lugar. no es otro lugar, Essa é a casa de Deus. sino la casa de Dios. Então, o que é a casa de Deus nesse contexto, amados? Entonces, ¿qué es la casa de Dios en este contexto, amados hermanos? É o lugar onde os céus tocam a terra. Es el lugar a donde los cielos tocan la tierra. Às vezes nós queremos ser muito práticos, amados. A veces nosotros queremos ser muy prácticos, amados. Mas a verdadeira praticidade Pero la verdadera practicidad é quando os céus descem para a terra. es cuando los cielos descienden a la tierra. É quando a igreja entende o seu exercício em submissão à vontade divina. Es cuando la iglesia comprende su ejercicio en submisión a la voluntad divina. Então, quando chegamos em João, capítulo 1, versículo 51, já no Novo Testamento, Entonces, cuando llegamos en Juan capítulo 1, versículo 51, nós descobrimos uma coisa, perdão. ya en el Nuevo Testamento nosotros encontramos algo. Sim, na experiência de Natanael com o nosso Senhor, Disculpa, hermano. ¿Puedes? na experiência de Natanael com o nosso Senhor, La experiencia de Natanael con nuestro Señor, novamente vemos esse nível de relacionamento. nuevamente nosotros encontramos el nivel de relacionamiento. Isso que podemos chamar de casa de Deus. Esto que nosotros podemos llamar de casa de Dios. Porém, não apenas desce sobre a terra na experiência de Natanael, Pero no solamente desciende sobre la tierra en la experiencia de Natanael. me refiro à relação dos céus com a terra. Yo hablo de la relación de los cielos con la tierra. Mas aqui, nesse texto, Pero aquí, en este texto, desce sobre o Filho do Homem. desciende sobre el Hijo del Hombre. Então, aquilo que Jacó chama na sua experiência de casa de Deus, Entonces, aquello que Jacob llama en su experiencia de casa de Dios, aqui a casa de Deus é o Filho do Homem. aquí la casa de Dios es el Hijo del Hombre. Ainda na tipologia, amados, Aún en la tipología, amados, o tabernáculo também é uma figura do mistério de Cristo. el tabernáculo también es una figura del misterio de Cristo.
Cristo formado no corpo de Cristo. Cristo formado en el cuerpo de Cristo. Ali você tem características muito fortes de Cristo no tabernáculo. Allí usted encuentra características muy fuertes del cuerpo de Cristo en el tabernáculo. Mas ali também você encontra Pero allí también usted encuentra muitas características do corpo de Cristo. muchas características del cuerpo de Cristo. Por que isso é assim? ¿Y por qué esto es así? Porque onde está o cabeça, ¿Y a dónde está la cabeza? pode procurar Puede buscar que você vai encontrar o corpo. que usted encuentra el cuerpo. Então, no tabernáculo e no templo, Entonces, en el tabernáculo y en el templo, nós temos uma figura muito clara do mistério de Cristo. nosotros tenemos una figura muy clara del misterio de Cristo. E aí, amados, nós voltamos novamente a João, agora no capítulo 1, no versículo 14. Entonces ahora volvemos a Juan en el capítulo 1, No versículo versículo 14. 14. Lá diz: o verbo se fez carne Allá dice, el verbo se ha hecho carne e tabernaculou entre nós. y tabernaculóse entre nosotros. A palavra aí para habitação, como é traduzido, La palabra habitación, como es traducido, a palavra grega é kenosen, la palabra griega es kenosen, que quer dizer tabernáculo, quiere decir tabernáculo. morada, fixou morada. Morada, es que estableció morada. Então, do que falava o tabernáculo e também o templo? Entonces, ¿de qué hablaba el tabernáculo y también el templo? Certamente falava do mistério de Cristo, Ciertamente hablaba del misterio de Cristo, onde Cristo é a primeira parte desse grande mistério. a donde Cristo es la segunda parte de ese misterio. Primeira parte desse mistério. Disculpe, hermanos, primera parte. Fica claro, então, para nós, irmãos, Queda claro entonces a nosotros, que hermanos, Ele mesmo é a casa de Deus? que Él mismo es la casa de Dios. Você acha que Deus poderia nos pedir uma casa? ¿Usted piensa que Dios podría nos pedir una casa Sem Ele mesmo introduzir essa casa entre nós? sin que Él mismo introduciera esa misma casa entre nosotros? Existem muitos outros textos Existen muchos otros textos que mostram isso também. que nos enseñan esto también. Mas, devido ao nosso tempo, nós vamos precisar avançar aqui. Pero por el tiempo corto nosotros tendremos que seguir adelante aquí. Mas você depois pode meditar, por exemplo, em Ezequiel capítulo 47, Pero usted después puede meditar en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 47, quando fala das águas que saíam debaixo do templo, cuando habla de las aves que salían debajo del templo, e você pode comparar isso, sim, de las aves, disculpe, hermano, que salían Sim. debajo del templo. e você pode comparar isso com João 3, 7 e 38, por exemplo, Y usted puede comparar esto con Juan 3, 7, 38, por ejemplo, quando o Senhor se coloca diante do templo, nas escadarias do templo, cuando el Señor se pone en las escaleras del templo, e ele diz: aquele que crê em mim, como diz a Escritura. Él dice, aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, Rios de água viva fluirão do seu interior. ríos de agua viva fluirán de su interior. Esse é um cumprimento da casa. Ese es el cumplimiento de la casa. Você também pode meditar no momento em que ele entra e tira os vendedores do templo. Usted también puede meditar cuando él entra y echa a los vendedores del tiempo. Porque ele diz que a casa do meu pai será chamada casa de oração. Él dice que la casa de mi padre será llamada casa de oración. Agora, amados,
Pero ahora, amados, Não é somente isso. no es solamente esto. Nós chegamos ao texto de Apocalipse, capítulo 21, aí a partir do versículo 3. Nosotros llegamos en Apocalipsis capítulo 21, Versículo 3. versículo 3. E aí diz: Y ahí dice, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres, E Deus habitará com eles. y Dios habitará con ellos, E eles serão o povo de Deus. y ellos serán pueblo de Dios, E Deus mesmo, y Dios mismo estará com eles. estará con ellos. Ou seja, O sea, a casa vindo em nossa direção desde a eternidade. la casa que viene en nuestra dirección, el Dios de la eternidad. Entra pelas sementes do Gênesis. Él accede por las sementes del Génesis, Passa pela tipologia do tabernáculo e do templo. sigue por la tipología del tabernáculo y del templo, Chega às páginas do Novo Testamento na realidade espiritual. llega a las páginas del Nuevo Testamento por la realidad espiritual, E por fim no Apocalipse, na revelação. por fin en el Apocalipsis, en la revelación. Então o que temos na eternidade passada? Entonces, ¿o qué nosotros tenemos en la eternidad pasada? Um propósito no coração do nosso Deus, Un propósito en el corazón de nuestro Dios, de dar uma noiva vestida e adornada ao seu filho. ¿puede repetir, hermano, por favor? De dar uma noiva ao seu filho. De dar una esposa a su hijo, Assim como lembrava o nosso irmão Andrés hoje pela manhã. así como nos acordaba el hermano Andrés hoy por la mañana, Uma noiva adornada, uma noiva bem vestida. una esposa adornada, bien vestida. E aí nós chegamos exatamente no meio, chegamos na parte intermediária do assunto. Entonces, ahora nosotros llegamos a la parte intermedia del tema, Quando Deus introduz a sua casa cuando Dios introduce su casa entre nós. entre nosotros. Mas em João, assim como vimos, Pero en Juan, así como hemos mirado, é a introdução da casa no tempo. es la introducción de la casa en el tiempo. Essa é a casa de Deus, lembre-se disso. Esta es la casa de Dios. Acuérdese de esto. Mas depois disso, Pero después de eso, de alguma forma, após o Espírito Santo ser enviado, de alguna manera, después de el Espíritu Santo ser enviado, assim como nosso Senhor foi assunto aos céus e o enviou juntamente com seu Pai. así como el Señor subió a los cielos y lo envió Juntamente com seu Pai. juntamente con su Padre, Então, a partir da obra do Espírito Santo, entonces, desde la obra del Espíritu Santo, aparece um fruto maravilhoso no Apocalipse. tenemos un fruto maravilloso en el Apocalipsis. A casa que é vista em João La casa que es mirada en Juan é a mesma casa que é vista em Apocalipse, es la misma casa que es mirada en Apocalipsis, só que com algo a mais, com um elemento a mais. pero con añadido un elemento a más. A casa em João é a casa de Deus. La casa en Juan es la casa de Dios. É o Filho de Deus sendo introduzido nessa terra. Es el Hijo de Dios siendo introducido en esta tierra. Mas o que nós vimos em Apocalipse? Pero ¿qué nos hemos mirado en Apocalipsis? O mistério de Cristo. El misterio de Cristo. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. He ahí el tabernáculo de Dios con los hombres. Então, no momento em que estamos Entonces, en el momento que nosotros estamos dentro de um processo intermediário.
Estamos dentro, involucrados em um processo intermédio. Claro, já somos a casa de Deus. Por supuesto, nosotros ya somos la casa de Dios, Porém, sabemos pero nosotros sabemos que algo ainda mais perfeito há de vir. que algo aún más perfecto Há de vir, virá, virá a partir da obra do Espírito Santo em nós. desde la obra del Espíritu Santo en nosotros. Irmãos, nunca se esqueçam de Apocalipse 21, versículo 3. Hermanos, nunca se olviden de Apocalipsis 21, versículo 3, Porque esse dia vai chegar, porque este día llegará, não tardará, vai chegar, no tardará, va a llegar, onde uma voz será ouvida. onde una voz será oída, E essa voz é: eis o tabernáculo de Deus com os homens. y la voz es: he ahí el tabernáculo de Dios con los hombres, E Deus habitará com eles. y Dios habitará con ellos. Eles serão povo de Deus. Ellos serán pueblo de Dios, E Deus mesmo estará com eles. y Dios mismo estará con ellos. Isso não é maravilhoso, amados irmãos? Y hermanos, ¿esto no es maravilloso? Você consegue perceber que também estamos sendo edificados como casa? Usted alcanza mirar que nosotros también estamos siendo edificados como casa. E esse é um processo intermediário do trabalho de Deus, Y ese es un proceso intermedio del trabajo de Dios até que cheguemos. hasta que lleguemos. E se não chegamos, Y todavía si no llegamos, então o processo continua. entonces el proceso sigue. Não fuja do processo, irmão. No huya del proceso, hermano. Não fujamos do processo, No huyamos del proceso, hermanos. porque esse processo é necessário. Porque, por supuesto, esse processo é importante. Porque Deus não quer apenas uma casa. Que Deus não só quer uma casa, Ele quer uma casa cheia. Ele quer uma casa llena. Então ele está trabalhando para a sua morada em plenitude. Então, Ele está trabalhando para que haya sua morada em plenitude. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o que significa isso, amados? Então, o que significa isso, irmãos? Que primeiro ele introduz a sua casa. Que primeiro Ele introduz sua casa. E no final, a casa é ele mesmo em nós e nós nele. Y en el final, la casa es Él mismo y nosotros en Él. E qual é o aspecto intermediário disso? ¿Y cuál es el aspecto intermedio de esto? Agora, no tempo, Ahora, en el tiempo, as circunstâncias moldadoras produzidas pelo Espírito Santo las circunstancias que moldean y que son producidas por el Espíritu Santo para que ele seja formado em nós. para que Él sea formado en nosotros. Nós vamos entrar então, se meus irmãos me permitem, Y nosotros vamos a adentrar entonces, si mis hermanos me permiten, mais de uma experiência coletiva en más de una experiencia colectiva do povo de Israel, del pueblo de Israel, naquilo que nós temos chamado de aspecto intermediário. en aquello que nosotros hemos llamado de aspecto intermedio. Nós vamos observar uma história triste Nosotros vamos a mirar una historia triste que trouxe uma grande reprovação. y que trajo una gran reprobación. Mas oramos para que o Senhor utilize essa história Pero nosotros oramos para que el Señor utilice esta historia e ganhe o nosso coração. y gane nuestros corazones, Para que a gente não venha repetir os erros do passado. para que nosotros no vengamos a repetir los errores del pasado. E mais do que isso, Y más do que esto,
para que Deus tenha aquilo que Ele quer e que Ele busca. para que Dios tenga aquello que Él quiere y aquello que Él busca. Meus irmãos conhecem bem a história daquela peregrinação. Mis hermanos conocen bien la historia de aquella peregrinación, Muito parecida à nossa, por sinal. muy semejante a nuestra por señal. Eles saíram de Ramsés rumo a Canaã. Ellos han salido de Ramsés rumbo a Canaán. Assim também nós, de alguma forma, deixamos esse mundo e o seu governante. Y así también nosotros, de alguna manera, dejamos ese mundo y su gobernante. Eles se batizaram em Moisés e nós em Cristo, na nuvem e no mar. Ellos se han bautizado en Moisés y nosotros en Cristo, en la nube y en el mar. Eles saem levando as promessas. Ellos salen llevando las promesas. Em Canaã, eles têm o cumprimento. En Canaán ellos tienen el cumplimiento. Mas vamos nos lembrar, irmãos e irmãs, Pero acordémonos, hermanos y hermanas, entre a promessa e o cumprimento, entre la promesa y el cumplimiento existe o fator tempo. existe el factor tiempo. Esse é o fator intermediário da prova. Y ese es el factor intermedio de la prueba. Assim como nós, eles têm uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Así como nosotros, ellos tienen una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Isso significa que Deus os guarda durante 24 horas. Y esto significa que Dios os ha guardado en las 24 horas del día. Assim também é conosco. Así también pasa con nosotros. Tudo que eles e nós precisamos fazer Todo que ellos y nosotros necesitamos hacer para passar por aquelas jornadas, para seguir por aquellas jornadas, aprendendo as lições uma a uma, aprendiendo las lecciones una a una, é confiar. es confiar. A grande prova das jornadas da vida, irmãos, La gran prueba de las jornadas de la vida, hermano, todos os desafios da vida, todos los retos de la vida, eles só podem ser vencidos pela fé. ellos solo pueden ser vencidos por la fe. Assim como o fundamento Así como el fundamento da fé cristã foi lançado em sua vida, de la fe cristiana fue lanzado en su vida mediante a fé, mediante la fe, pela graça, por la gracia, mediante a fé. mediante la fe. Assim também, Así también a sobreedificação sobre o La- fundamento edificación sobre el fundamento não é diferente, es diferente, es distinto. não é distinto. No, no es distinto, Sim, é pela fé também. es por la fe también. Então, amados irmãos, mas algo estranho aconteceu, amados. Pero algo extraño ha pasado, amados hermanos. Paulo nos diz em Efésios capítulo 10, aí no versículo 5, Pablo nos dice en Efesios capítulo 10, versículo 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pero Dios no se ha complacido de la mayor parte de ellos, pelo que foram prostrados no deserto. pero que fueron prostrados en el desierto. Então, em Números 14, versículo 8, Entonces, en Números 14, versículo 8, eu queria que vocês, meus irmãos, me acompanhassem e guardassem isso. yo quisiera que ustedes, mis hermanos, me acompañaran y lo guardaran. Existe uma expressão similar Existe una expresión similar que nos dá uma pista daquilo que Paulo está dizendo.
que nos muestra um pouco do que Pablo nos está dizendo. E lá, Paulo, e lá é dito, E allá é perdão, dicho, se o Senhor se agradar de nós. se Jeová se agradare de nosotros. Então Paulo diz, Entonces Pablo dice, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. E em Números 14:8 diz, En Números 14:8 dice, se o Senhor se agradar de nós. si Jehová se agradare de nosotros. Então, irmãos, logo de imediato nós lembramos do texto de Hebreus capítulo 11, versículo 6. Entonces, hermanos, luego nosotros nos acordamos de Hebreos capítulo 11, versículo 6. E lá está escrito, Y allá está escrito, sem fé é impossível agradar a Deus. sin fe es imposible agradar a Dios. Eles estavam assim como nós, Ellos estaban así como nosotros, em um campo intermediário de provação. en un campo intermedio de provación. E lhes faltou o elemento chave para a entrada na terra e vitória final. Y a ellos ha faltado un elemento clave para la entrada en la tierra y la victoria final. Então, quando saíram de Ramsés, Entonces, cuando salieron de Ramsés, é uma figura de que já saíram do governo do diabo es una figura que han salido del gobierno del diablo. e, ao entrar no deserto rumo a Canaã, eles querem chegar à plenitude da terra. Ellos quieren llegar a la plenitud de la tierra, E a terra representa Cristo. pero la tierra representa a Cristo. E a plenitude da terra, obviamente, é a plenitude de Cristo. Y la plenitud de la tierra, por supuesto, es la plenitud de Cristo. Então é isso que acontece também conosco, irmãos. Entonces, esto que pasa también con nosotros, hermanos. Num primeiro momento tivemos uma experiência maravilhosa com Deus. En el primer momento, nosotros tuvimos una experiencia maravillosa con Dios. Mas Ele não quer só nos levar a Cristo. Pero Él no solamente quiere nos llevar a Cristo. Seu plano é nos levar à plenitude de Cristo. Su plan es nos llevar a la plenitud de Cristo. Então, entre a primeira experiência e a plenitude de Cristo, Entonces, entre la primera experiencia y la plenitud de Cristo, existe um ponto intermediário. existe un punto intermedio. Muitas e muitas lutas se passarão em toda a nossa existência. Muchas luchas pasarán, acontecerán en toda nuestra existencia. Mas em todas elas, Pero en todas ellas, a nuvem estará diante de nós la nube estará delante de nosotros durante o dia durante el día e à noite, y por la noche, no tempo mais difícil da nossa existência. en el tiempo más difícil de nuestra existencia. Aí haverá uma coluna de fogo. Ahí habrá una columna de fuego. Esse é o nosso Deus nos conduzindo até a plenitude. Esto es nuestro Dios nos conduciendo hasta la plenitud. Então, se meus irmãos me permitem alguns minutos a mais, Entonces, mis hermanos, si me permiten algunos minutos más, nós vamos ver apenas alguns pontos dessa experiência do povo de Israel. nosotros vamos a mirar solo algunos puntos de esta experiencia del pueblo de Israel, Que corresponde à 15ª jornada. que está relacionada con la 15ª jornada. Então vamos diretamente ao capítulo 13 de Números. Me acompanhem, meus irmãos, por favor. Entonces vamos al capítulo 13 de Números. Por favor, mis hermanos, me acompañen. Números 13,
23 é o primeiro versículo. Número 23. Es el 23. 23. Sim, nós sabemos El primer versículo. Nosotros sabemos que 12 espias foram colocados para espiarem a terra. que 12 espías fueron puestos para espiar en la tierra. 10 voltaram muito desanimados. 10 volvieron muy desanimados. 2 se mantiveram firmes. Y 2 se mantuvieron firmes. Queira Deus que tenhamos muitos desses 2 entre as nossas distintas localidades. Quisiera Dios que tengamos muchos de estos 2 en nuestras localidades. O irmão Osíris vai ler o versículo 23 para nós, por favor. Yo voy a leer el versículo 23. Sim, E 13 llegaron, e 23. Números 13, 23. Amén. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y ¿Sigo? Sim, 23, amém. 23. Y llamóse aquel lugar Nahal Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Amém. O primeiro ponto que temos que observar de forma objetiva nessa experiência El primer punto que tenemos de observar de manera objetiva en esta experiencia é de que aqui existe relato es que aquí tenemos un relato de uma prova de una prueba daquilo que eles constataram. de aquello que ellos mismos constataron. Eles viram a prova, irmãos, da promessa e provisão divina. Ellos miraron la prueba de la promesa y de la protección divina. Cachos de uva, romãs, figos. Racimos de uva, higos. Era a prova da abundância da vida. Eso era la prueba de la abundancia de la vida. É exatamente assim também que ocorre conosco. Es exactamente así también que ocurre con nosotros. O nosso Deus, na verdade, tem nos prometido muitas e grandiosas promessas. Nuestro Dios nos ha prometido muchas y grandiosas promesas. E no exercício da fé cristã, ou no exercício da vida cristã, melhor dizendo, nós temos visto tudo isso. En el ejercicio de la vida cristiana nosotros, por supuesto, hemos visto todo esto. Acredito que muitos irmãos e irmãs poderiam dar testemunho da bondade do Senhor por todo esse tempo. Yo creo que muchos hermanos y hermanas podrían dar testimonio de la bondad del Señor por todo ese tiempo. No versículo 27, Pero en el versículo 27, ele diz: verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. él dice, ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Isso quer dizer Y eso quiere decir que de fato o Senhor não nos enganou. que de hecho el Señor no nos ha engañado. Ele nos prometeu uma terra. Él nos prometió una tierra. E essa terra está pronta. Y esta tierra está pronta. É isso que em outras palavras, esse versículo está nos dizendo. Disculpe, hermano, no. Em outras palavras, é isso que o versículo está nos dizendo. De otra manera es esto que el versículo está nos diciendo. Que o Senhor não nos enganou. El Señor no nos ha engañado. De fato, o Senhor tem o melhor da terra para todos nós. De hecho, el Señor tiene el mejor de la tierra para todos nosotros. O versículo 28 El versículo 28 introduz com um porém. É introduzido com um porém. es introducido con un pero.
Esse, irmão, é o maior problema que você pode encontrar, você e eu, na vida cristã. Y ese, hermano, es el mayor problema que usted y yo podemos encontrar en la vida cristiana. Nós já vimos a terra, Nosotros miramos la tierra. nós vimos o fruto da terra, Nosotros vimos el fruto de la tierra. nós provamos o fruto e dizemos: esse é um bom fruto. Probamos el fruto y decimos, este es un buen fruto. Mas o que aconteceu? Pero, ¿qué pasó? Além dos frutos, Además de los frutos, na nossa experiência cristã, en nuestra experiencia cristiana estão os desafios. están los retos. Então eles não viram só o fruto, Entonces ellos no vieron solo el fruto. em algum momento eles se distraíram. En algún momento ellos se han distraído. E lembre-se, amados, eles estão no processo intermediário. Y acuérdense, hermanos, ellos están justo en el proceso intermedio. E falta muito pouco para eles entrarem na bênção final. Y falta muy poco para que ellos accedan a la bendición. Mas surgiu uma palavra no vocabulário. Pero surgió una palabra en el vocabulario. Porém, Pero, mas, más, o povo que habita na terra. el pueblo que habita en la tierra. Então, esse porém, Entonces, este pero, essas são as dúvidas, irmãos, que bloqueiam a nossa fé. y hermanos, esas son las dudas que bloquean nuestra fe E já não mais nos permite avançar. y que nos impiden de avanzar. Que o Senhor nos guarde desse vocabulário. Que el Señor pueda nos guardar de ese vocabulario, de esa Não forma. deve, não deve haver porém no vocabulário cristão. Quando o Não. assunto, No se puede haber pero en el vocabulario cristiano cuando quando o assunto são as promessas divinas. el tema son las promesas de Dios. Se Deus prometeu, amados, Si Dios ha prometido, amados, já não depende mais de nós. esto ya no depende de nosotros más. Nós temos que apenas confiar nele. Nosotros tenemos apenas que confiar en Él. O avanço da vida cristã, El crecimiento de la vida cristiana no processo intermediário, en el proceso intermedio só pode ser dado pela fé. solo puede ser dado, impartido por la fe. No versículo 29, En el versículo 29, aqui surge uma capacidade imensa de dar detalhes. aquí existe una capacidad muy grande de detallar las cosas, De testemunho do contraditório, do contrário. de testimonio de aquello que es contrario. Olha quantos detalhes Mira cuántos detalles han aquí surgem contra a fé que aparecen contra la fe. no momento em que colocamos dúvida no nosso coração En el momento que nosotros ponemos duda en nuestros corazones acerca das promessas do nosso Deus. a respecto de las promesas de nuestro Dios. Então eles diz: os amalequitas habitam na terra do sul. Entonces él dijo que los amalequitas habitan en la tierra del sur. Pode ler, Osíris, por favor, versículo 29. Amalek habita en la tierra del mediodía, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto a la mar y a la ribera del Jordán. Você vê quantos detalhes, amados? Usted puede mirar cuántos detalles, hermano. Quantos detalhes eles puderam ver? ¿Cuántos detalles ellos pudieron mirar? Isso tudo foi a partir de uma dúvida. Y esto todo surgió desde una duda. Eles têm as riquezas da terra. Ellos tienen las riquezas de la tierra. Mas o que ocorreu?
Pero o que passou? Eles colocaram os olhos Ellos han puesto sus miradas nos desafios da vida. en los retos de la vida. E os desafios da vida não podem ser vencidos naturalmente. Y los retos de la vida no pueden ser vencidos naturalmente. Não esses desafios produzidos pelo Espírito Santo. No estos retos producidos por el Espíritu Santo. Aqueles que são produzidos pelo Espírito Santo Aquellos que son producidos por el Espíritu Santo só podem ser vencidos pela fé. solo pueden ser vencidos por la fe. No versículo 32, En el versículo 32 diz que eles infamaram a terra. dice que ellos vituperaron la O tierra. que significa isso? ¿Y qué significa esto? A partir daquele porém, Desde aquel pero, agora começa um grande desenvolvimento ahora empieza un gran desarrollo no processo de reprovação. proceso de reproche. Então infamaram a terra, Entonces ellos vituperaron la tierra, falaram mal contra aquilo que o Senhor os abençoou. hablaron mal de aquello en el cual el Señor os había abençoado, Isso é muito sério, irmãos. bendecido, mejor dicho, Sim, os había bendecido. sim. O versículo 33 El versículo 33 diz: éramos aos nossos olhos como gafanhotos. parecíamos como langostas a ellos. Sim, o complexo de inferioridade toma conta. El complejo de inferioridad se aposa de ellos. Sempre devemos estar cientes, irmãos, Nosotros siempre debemos ter consciência, hermanos, que nos tornamos responsáveis por aquilo que da parte do Senhor ouvimos. que somos responsáveis por aquello que de parte del Señor temos oído. E devemos unir isso Y nosotros debemos unir esto pela fé, por la fe, a capacidade que vem dele mesmo. a la capacidad que viene de Él mismo. Sabe quando nós nos sentimos gafanhotos? Usted sabe cuando nosotros nos sentimos como langostas, Quando olhamos com os nossos próprios olhos, cuando miramos con nuestros propios ojos colocamos a nossa mente na naturalidade. y ponemos nuestra mente en la naturalidad. Então, aquilo que é pequeno Entonces, aquello que es pequeño se torna grande. se hace grande E o que é grande se torna pequeno. y aquello que es grande se hace pequeño. Então, o capítulo, já entrando no capítulo 14, aqui vamos passando rapidamente. Entonces, Isso. ahora está seguindo al capítulo 14, nosotros miramos de manera muy rápida. Então, diz que o povo chorou. Entonces, dice que el pueblo lloró. Olha a responsabilidade que temos, amados, nas nossas respectivas localidades. Entonces, amados, miren la responsabilidad que nosotros tenemos en nuestras localidades. Por não conhecer o processo intermediário que estamos. Cuando nosotros no conocemos el proceso intermedio que nosotros mismos Que esse é um processo de prova. y que ese es un proceso de prueba E prova para ser vencida pela fé. y prueba que debe ser vencida por la fe. Confiar naquele que pode fazer abundantemente mais do que aquilo que pedimos e pensamos. Confiar en aquel que puede hacer abundantemente más de aquilo que pedimos o pensamos. Então o povo também murmurou. Entonces el pueblo también ha murmurado, Porque eles infamaram a terra. porque ellos han inflamado la tierra. Que o Senhor nos guarde, irmãos, de infamar a terra. Que el Señor nos guarde de vituperar la tierra. Que o Senhor nos guarde de sermos para o povo do Senhor uma pedra de tropeço. Que el Señor nos guarde de sermos una piedra de tropiezo para el pueblo. Que possamos ser para o povo do Senhor como Josué e Caleb. Que podamos ser para el pueblo del Señor como Josué y Caleb.
homens de intrepidez hombres que son intrépidos e de fé. y de fe. Então eles queriam voltar atrás. Entonces, ellos querían volver atrás. E aí no versículo 4 eles já disseram que queriam retroceder. Entonces, ahí usted puede mirar en el versículo 4, ellos dijeron que querían volver. Agora aqueles que o Senhor colocou para nos ajudar, Y ahora aquellos que el Señor nos ha puesto para ayudar, já não faz mais sentido para nós. ya no hace más sentido para nosotros. Agora nós ouvimos outras vozes Pero ahora nosotros oímos otras voces e queremos voltar para o lugar onde iniciamos. y pretendemos volver al sitio a donde empezamos. Mas lembre-se, irmãos, estamos a um passo da terra. Pero acuérdese, hermano, estamos a un paso de la tierra. Não importa o tamanho da nossa prova agora. Y no es importante el tamaño, la talla de nuestro reto, de las pruebas que tenemos ahora. Principalmente para aqueles que já caminharam muitos e muitos anos. Mayormente para aquellos que ya han caminado muchos y muchos años. Nós estamos muito perto agora. Nosotros estamos muy cerca ahora. Mais próximo do que quando abraçamos a fé. Más cerca de que cuando nosotros abrazamos la fe. O capítulo 13, versículo 30 ainda nos diz: El capítulo 13, versículo 30 aún nos dice: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés. Entonces Caleb hizo calar el pueblo perante Moisés. Subamos animosamente Subamos luego e possuamo-la em herança. y poseámosla. Que Em más herança. que ella, en herencia. Sim, certamente prevaleceremos Ciertamente nosotros prevaleceremos contra ela. contra ella. Que coisa maravilhosa, irmãos. Qué hecho maravilloso, Quando hermanos. temos irmãos e irmãs que são como estacas das cobertas do tabernáculo. Cuando nosotros tenemos hermanos y hermanas que son las bases de las cubiertas del tabernáculo. Isso é muito maravilhoso. Nós não conseguimos, muitas vezes, observar com os olhos o ministério desses irmãos. Esto es maravilloso, hermano, porque a veces nosotros no alcanzamos a mirar con los ojos el ministerio de estos hermanos. Eles são como estacas que estão dentro da areia. Ellos son como estacas que están dentro de la arena. Provavelmente você não consegue os ver, Probablemente usted no alcanza a mirarlos, mas certamente a Pero- obra certamente la obra que eles estão inseridos, en que ellos están involucrados, muitas vezes nas madrugadas, muchas veces en las madrugadas, é o que tem sustentado o tabernáculo em cada localidade. es lo que ha sustentado el tabernáculo en cada localidad. Que nesses dias difíceis que temos passado, Y que en esos días difíciles que hemos vivido, nesse processo intermediário, en este proceso intermedio, onde a terra já se aproxima e a sua plenitude, donde la tierra ya se aproxima y su plenitud se acerca y su plenitud. que Deus possa sustentar esses irmãos, Que Dios pueda sostener a estos hermanos, que Deus possa abençoá-los, que Dios pueda bendecirlos. Eu sei que muitos de vocês estão me ouvindo nessa hora. Yo sé que muchos de ustedes me oyen en esta hora. Que a bênção de Cristo seja abundante sobre você e a sua família. Que la bendición de Jesucristo sea abundante sobre usted y su familia. O seu trabalho Su trabajo não é vão no Senhor. no es en vano en el Señor. Siga em frente Sigue adelante. e o Senhor irá te recompensar um dia. El Señor te recompensará un día Por ser essa voz
por ser esta voz, essa estaca, esta estaca essa firmeza para muitos irmãos. y esta firmeza para muchos hermanos. Então, no capítulo ainda 14, no versículo 8, diz: se o Senhor se agradar de nós. Entonces, en el capítulo, en el versículo 8, si el Señor se agradare de nosotros, Então, ainda no versículo 9 diz: entonces aún en el versículo 9 dice, tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, e não temais o povo dessa terra, ni temáis al pueblo de aquesta tierra, porquanto são eles nosso pão. porque nuestro pan São pães. son panes. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, Y hermanas, os nossos monstros dos processos intermediários, nuestros monstruos del proceso intermedio que tanto nos atormentam, que tanto nos perturban, podem se tornar pães mediante a fé. pueden ser hechos panes mediante la fe, Que possamos ter atitudes em fé, que nosotros tengamos actitud en fe, assim como Josué e Caleb, así como Josué y Caleb nessa etapa intermediária da vida. en esta etapa intermedia de la vida. Meus irmãos e minhas irmãs, Mis hermanos y mis hermanas, gostaria de finalizar dizendo yo me gustaría de finalizar diciendo que tudo que vivemos, que todo aquello que hemos vivido, tudo que passamos e até mesmo sofremos, todo aquel que pasamos o sufrimos, não é obra do acaso, no es una obra del ocaso, nem tem um fim em si mesmo. y ni tampoco tiene un fin en sí mismo, A obra intermediária da cruz, pero la obra intermedia de la cruz, na verdade, en verdad, tem a finalidade de nos conduzir à morte, tiene la finalidad de nos llevar a la muerte, a fim de nos levantar em ressurreição e em vida. que seamos levantados en resurrección en vida. Tenha em vista o aperfeiçoamento e o encabeçamento de Cristo. Para el aperfeccionamiento y el encabezamiento de Cristo. Então, desde o dia em que cremos, Entonces, desde el día en que creemos, esse é o fundamento. ese es el fundamento, Até o fim do operar de Deus em nós. hasta el fin de la obra de Dios en nosotros. Isso é sobreedificação. Eso es la sobreedificación. Tudo precisa ser feito com a base. Todo necesita ser hecho con la base. A base da provisão divina. La base de la provisión divina, Unida à ação da fé de Deus em nós. unida a la acción de la fe de Dios en nosotros. Se o Senhor avançou com você em algum momento, Si el Señor ha trabajado con usted en algún momento, em alguma área da sua vida, alguna área de su vida, individual ou ainda coletiva, de manera individual o que sea de manera colectiva, isso aconteceu baseado em 3 motivos principais. esto está basado en 3 motivos principales. Primeiro, Primero, circunstâncias desafiadoras foram permitidas pelo Espírito Santo. circunstancias desafiadoras fueron permitidas por el Espíritu Santo. Segundo, Segundo, provisão divina, provisión divina, porque ele não só nos põe em desafios, porque Él no solamente nos pone en retos, mas com os desafios pero con los retos dispõe também as provisões. ha disponibilizado también la provisión. Terceiro ponto, Y tercero punto, a fé. la fe. É necessário crer. Es necesario creer E aquele que prometeu é fiel também para cumprir. que aquel que prometió es fiel también para cumplir. Quando estamos em desafios e lutas, Cuando nosotros nos hallamos en desafíos, en retos,
luchas, temos sempre que nos lembrar. tenemos siempre que nos acordar. Aleluia. Aleluya. Temos sempre que nos lembrar Siempre tenemos que nos acordar que Deus deixou a provisão para cada um deles. que Dios ha dejado la provisión para cada uno de ellos. E a aplicação da provisão Y la aplicación de la provisión é pela fé em Cristo. es por la fe en Cristo. Então, Entonces, quando um desafio está diante de nós, amados, cuando tenemos delante de nosotros un reto, amados hermanos, duas formas de responder. Temos duas formas de responder. maneras de contestar. Com a aplicação da provisão divina pela fé. La aplicación de la provisión divina por la fe. E com isso sairemos edificados. Y con esto saldremos edificados. E algo mais de Cristo é formado em nós. Y algo más de Cristo se ha formado en nosotros. Ou colocarmos os olhos nas circunstâncias. O colocarmos nuestros ojos en las circunstancias. E nos sentirmos como síndrome de gafanhoto. Y nos sentirmos como una síndrome de langostas. Que Deus nos permite orar um dia e dizer: Que Dios nos permita orar un día y decir, assim como Jó, así como yo, ainda que me mates, aunque me mates, confiarei em ti. confiaré en ti. Ainda que me mates, Aunque me mates, confiarei em ti. confiaré en ti. Que a graça do nosso bom Deus, amados, La gracia de nuestro buen Dios possa nos socorrer a todos nesse processo. pueda nos socorrer a todos en este proceso. Obrigado pela atenção de vocês. Gracias, hermanos, por la atención de ustedes. Vamos orar. Vamos a orar. Irmãos, por favor. Señor, nosotros te bendecimos en esta noche. Te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor hacia nosotros. Nosotros decimos y declaramos en esta noche que somos tus hijos, que fuimos comprados por la sangre preciosa de Jesucristo y que ahora, Señor, queremos seguir adelante, porque sabemos que el Señor nos ha llamado para pelear y para que podamos, por la fe, también cumplir el plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amém. Señor, ayúdanos para que podamos tener la fe suficiente para vivir en estos días que estamos viviendo en la tierra. Y que sobre todo nuestra capacidad venga de ti, Señor, para que verdaderamente podamos dar testimonio de ti y que podamos también cumplir el deseo de tu corazón. Amém, Senhor. Muchas gracias porque en esta noche pudimos aprender de ti, pudimos estar a los pies de Cristo, mirando y meditando en su palabra, Señor. Por eso, Señor, nosotros te alabamos porque ciertamente el Señor ha hablado con nosotros. Y te damos las gracias, Señor. Y te pedimos que también esta misma palabra pueda tener frutos en nuestros corazones, para que el Señor pueda se agradar de nosotros. Como dice tu palabra, si el Señor se agradare de nosotros, certamente seremos tus hijos y estaremos contigo para siempre, Señor. Muchas gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas hasta el presente momento, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amém.